Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Continuando o nosso estudo, a nossa leitura, que estamos fazendo aí uma maratona no Evangelho de João. A intenção aqui é que você aprenda fácil esse livro. Se você não tinha contato com as Escrituras Sagradas, passa a obter. Até porque a palavra do Senhor diz que ela é fonte de sabedoria. Ela é como um pão, um alimento que alimenta a sua alma. Vai gerar ali crescimento na área emocional e espiritual. Amém? Irmãos, vocês estão aí do outro lado, a leitura é bem simples hoje que eu vou compartilhar com vocês. Caso vocês queiram acrescentar algum comentário aqui, pode escrever aqui embaixo, para que futuramente ali também a gente venha falar sobre o assunto, tá bom? E vamos lá. Em João capítulo 3 está escrito assim, ó: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele, de noite, procurou a Jesus. Ele disse: Rabi, que significa mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que está realizando, a não ser se Deus não estiver com a pessoa, se não estiver com ele. Vamos lá, primeiro ponto aqui, ó, fazer uma pausa para explicar esses versículos. Nicodemos, ele era de uma autoridade superior naquela época em questão de religiosidade. Como exemplo, você vê ali no batismo de Jesus que o Espírito Santo de Deus veio sobre ele. Então, entendemos que após o batismo, o Espírito Santo de Deus ele vem habitar na pessoa. Ela se torna templo do Espírito Santo. Aqui ele fala desse tipo de batismo. Não pode entrar no reino de Deus. Para nós, cristãos, que atribuímos a nossa fé a Jesus Cristo, né, como sendo nosso Senhor e Salvador, o que ele está explicando aqui é o seguinte, que é necessário, conforme eu estou compartilhando com vocês o Evangelho, vocês vão entendendo, vai me acompanhando mais e mais aqui, que vocês vão entender mais, vai ficar mais fácil, mais nítido para vocês. Ele fala nesse batismo. O batismo ele é um ato simbólico, que morre o velho homem, quando ele está falando assim: eu te batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que é num ato profético. Às vezes a pessoa apoia a cabeça do homem e da mulher que vai batizar, coloca a mão no peito dela, vai abaixar nas águas e vai levantar. Aquilo simboliza que está morrendo o velho homem e nascendo uma nova criatura em Cristo Jesus. Nasce um novo homem. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Você tem a oportunidade de seguir um novo caminho como cristão, ali, entendendo agora o que significa as Escrituras Sagradas, o que significa caminhar ali para estar desfrutando do reino de Deus. Versículo 6, ó, ele tentando explicar isso para Nicodemos. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito isto. Deveis nascer de novo. Então ele já fala, viu? Eu estou falando de uma forma aqui metafórica, mas com conteúdo espiritual. Você nasceu de uma forma física, é carne, nasceu a carne. Mas precisa também nascer do Espírito. Se você nascer do Espírito, aí você já está partindo para um outro nível. Ó, não te surpreendas pelo fato de eu haver dito isto. Deveis nascer de novo. Isso Jesus falando para Nicodemos. O vento sopra onde quer. Ele dando um exemplo ali, ó. Você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. O que acontece? A partir desse momento, você vai aprendendo a ser direcionado pelo Espírito Santo de Deus, porque muitas das vezes não é nós mesmos que conduzimos o nosso caminho. Quando nós pedimos direção a Ele, Ele dá essa impressão ao nosso coração e à nossa mente a seguir o melhor caminho. Como ocorre isso? Com o tempo você vai orando a Deus, vai falando a Deus, você vai tendo essas impressões no seu coração, né, e na sua mente sobre a melhor forma de conduzir o seu caminho, as atitudes que você precisa tomar no dia a dia. Você vai transformando de fé em glória em glória o seu caráter. Isso é um aprendizado diário. Ninguém que já batiza já muda de uma vez só, não se engane. Isso é um processo. Vamos lá. Replicou-lhe Nicodemos: como pode acontecer isso? Ele ainda não tinha entendido. Explicou-lhe Jesus então: Nicodemos, tu és mestre em Israel e não compreendeu essas coisas ainda?
não compreendeu essas verdades, em verdade eu te asseguro que nós dizemos o que conhecemos. Quem? Jesus e os discípulos que ele estava formando ali, ó. Nós dizemos o que conhecemos e testemunhamos do que temos visto. Contudo, não acolheis os nossos testemunhos. Tipo, o que a gente está falando para o povo aqui é o que a gente está vivendo. E coisas que eu já vi, que o meu pai, no caso de Deus Pai, tinha revelado a Jesus. E ele estava compartilhando as pessoas. Um novo caminho. Versículo 12. Se falando de assuntos da terra não me credes, não me entende, como você vai crer se eu falar de coisas celestiais e coisas ainda mais ocultas? Como é que você vai crer, Nicodemos? Versículo 13. Ninguém jamais subiu aos céus, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem que está no céu. Aí Jesus está falando dele mesmo de forma subjetiva, de uma forma metafórica. Ele está falando ali, e aí Nicodemos, né, aos poucos ali tem que cair a ficha, ele está dando uns toques para Nicodemos, ó, o versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele foi levantado para libertar pessoas, curar enfermos, salvar, libertar os cativos, proclamar o reino de Deus, as coisas vindouras, né? Cumprir as escrituras sagradas. A Bíblia é cristocêntrica. O centro da Bíblia se fala de Cristo Jesus, a obra total de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que é o Deus Filho? O Cristo, Jesus Cristo. Onde eu acabo falando aí com vocês que não acompanharam o vídeo ainda, em João capítulo 1 ali, já fala que o verbo se fez carne. João 3,16, que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho, Jesus Cristo, para que todos aqueles que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Vamos lá, continuando a nossa leitura aqui, ó, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Por meio de quem? De Jesus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho do unigênito de Deus. Não acreditou no porquê que Jesus veio aqui à Terra. Não acreditou na obra consumadora da salvação dele. A Bíblia, conforme eu vou explicando para vocês aqui, ó, ela vai fazendo você enxergar o que você não enxergava antes. Se você abrir o seu coração para essas verdades espirituais aqui, ó. Versículo 19. E o julgamento é esse, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam expostas. Nós, como passamos a seguir o caminho de Cristo, a Bíblia nos relata que devemos praticar as boas obras. Fazendo isso, a gente está emitindo luz às pessoas. As pessoas vão, muitas das vezes, ver Deus em nossas vidas, de acordo com as nossas ações. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas em Deus. Depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a terra da Judéia. Ali permaneceu com eles e batizava. Começou ali a praticar então o batismo nas águas. Versículo 23. Lembrando que quando se iniciou isso foi por meio de João Batista, né? Mas vamos lá. Versículo 23. E João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Olha só, porquanto João ainda não tinha sido aprisionado, com o tempo João Batista ele vai ser preso, né? Então surgiu uma discussão entre alguns discípulos de João e os judeus sobre a purificação. A discussão era a respeito de uma purificação. E se dirigiram a João, eles disseram, Rabi, que significa mestre, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando, e todos estão indo ao encontro dele. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu.
João Batista, ele tinha um grupo ali já que ele discipulava, né? Que ele tinha como servos, como aprendizes. Aí eles perguntam para João Batista que Jesus e os discípulos de Jesus também estavam batizando. Aí ele fala assim, viu? No caso, o que ele já estava fazendo ali, ele não poderia fazer nada algum, a não ser que tenha hajado do céu. Um pouco antes desse capítulo, se você tem me acompanhado, você vai lembrar que Jesus, ele é a própria autoridade. Ele é o Deus encarnado, pelo qual ele está cumprindo as escrituras sagradas, ao ponto que o João Batista, houve uma parte que viu ele, quando estava vindo na direção de João Batista para ser batizado, ele fala, eu não sou digno de nem desatar as sandálias dele. Ele fala assim, eu que preciso ser batizado com você, mas Jesus fala, não, João Batista, João, eu preciso fazer isso, passar pelo batismo, para que cumpra as escrituras sagradas, pelo qual mesmo o profeta Isaías, por volta de 400 anos antes, já tinha falado que isso iria acontecer, através da inspiração que ele teve divina, né? Vamos lá, versículo 27. Ao que João esclareceu, um homem não pode receber coisa alguma, a não ser que lhe tenha sido dada do céu. Vós mesmos sois testemunhas do que vos disse, eu não sou o Cristo. No caso, João Batista falando para as pessoas que achavam que ele era o Cristo. Ele falou, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. A Bíblia fala que João Batista ele foi enviado para preparar o caminho, para já auxiliar ali na preparação do caminho de Cristo. E como foi uma dessas preparações? A doutrina do batismo foi implantada por João Batista. Vamos lá. O que tem a noiva é o noivo. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que serve, o amigo do noivo que lhe serve e o ouve, alegra-se grandemente por causa de voz do noivo. Portanto, essa satisfação já se cumpriu em mim. É necessário que ele cresça, João Batista falando, ó, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Isso é um ato de humildade. Ele queria que Cristo crescia nele, né? Crescia as obras ali, manifestasse o poder dele. Se João Batista fazia alguma coisa, ele falava assim, ó, é necessário que ele cresça em mim, que eu diminua. Que a honra e a glória é dele. Versículo 31. Quem vem das alturas está acima de todos. Aquele que vem da terra é terrestre, fala da terra. Quem veio do céu? Quem veio do céu? Jesus, ó. Quem veio do céu está acima de todos. Ele testifica ao que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Muita gente naquela época não acreditava nele. Então ele fala assim, ó. Ele testifica do que tem visto. Por quê? Ele era Deus. Antes que houvesse dia, ele já era Deus. E ouvido, mas ninguém aceitava o seu testemunho naquela época. Não acreditavam ainda que ele era o enviado, era o Messias. Versículo 33. Aquele que aceita o seu testemunho certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus, fala as palavras de Deus, porque Deus não dá o Espírito com limitações. Versículo 35. O Pai ama o Filho, e todas as coisas entregou em suas mãos, nas mãos do Filho. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho, o Filho se trata de Jesus, tem a vida eterna. Aquele que não crê no Filho, aquele que não crê em Jesus, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Eu espero que tenha esclarecido a vocês essa passagem do Evangelho de João, capítulo 3. Acompanhe os próximos vídeos aí, vou estar gravando aí no decorrer das semanas, o capítulo 4, 5, por assim adiante, e vai ser bênção. Depois que eu terminar esse estudo de João, vai ter muita coisa nova e muita coisa boa que vai surpreender muita gente aí.